Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. E você já se perguntou como que os pregadores que você gosta de ouvir preparam as suas mensagens, seus estudos bíblicos? Eu já me perguntei bastante e não sei qual é o método de estudo bíblico, qual é o método que eles usam para preparar suas mensagens, mas eu vou mostrar para vocês o método que eu uso para trazer as minhas mensagens, para fazer os meus estudos bíblicos. Então, eu te aconselho a escolher o método de estudo bíblico, primeiramente, que seja fácil, que seja prazeroso e que seja transformador. Transformador no modo de não só encher a sua cabeça de informações, de conhecimento, mas de que a palavra de Deus ela toque no seu ser, toque a sua vida, transforme você e transforme a sua comunidade de fé. O intuito do estudo bíblico é isso: fortalecer a nossa fé e a fé dos nossos irmãos em Cristo, da nossa comunidade. Então eu já vou mostrar para vocês como que eu preparo a minha mensagem. Então, primeiramente, esse aqui é o aplicativo que eu uso, o nome dele é AceWord. Como vocês podem ver, tem várias bíblias aqui, ó. Tem a ARA com o número Strong. Se você clica em cima, já tem o texto, a palavra em grego na sua língua original e o significado da palavra. No caso aqui está em inglês, mas tem também aí sites e aplicativos que mostram em português. Outra hora eu faço um vídeo mostrando para vocês sites gratuitos e aplicativos que vocês podem fazer uma boa tradução do texto bíblico. Então tem aqui a ARA, que eu gosto muito, né, Almeida Revista e Atualizada, a ACF também, que é muito boa. Tem aqui a Bíblia Pastoral, que é uma Bíblia católica. Tem a NVI, ó, NVI, você clica, ela vai aparecer a tradução. A Bíblia Católica, eu vou colocar no texto já que eu vou ler, que está aqui em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Já vou deixar aqui para vocês verem, deixa eu colocar na ARA, para vocês verem como que eu faço a minha tradução. Então, se vocês forem ver aqui na parte direita, que está escrito aqui, ó, notas de estudo, se vocês forem ver, já tem aqui, ó, um texto grego, né? E embaixo aqui a palavra por palavra e o significado delas. Como que eu faço aqui? Por exemplo, onde que eu achei esse texto grego? Eu tenho uma Bíblia aqui chamada Nessel Aland, é uma Bíblia muito boa, aclamada aí por muitas pessoas. Vocês podem ver que ela está aqui em grego, ó, Arche ton Evangelion Jesu Christo Huion Theon, né? Arche, princípio, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas não é essa passagem que nós queremos, os versos 14 e 15. Então tá aqui, ó. Metadeto paradotenaiton Yohanan Reofen Ho Jesus Reis Ten Galileian Kerisson Ton Evangelion Tuteu. Então, né, que está escrito: depois de ter sido preso, João foi Jesus para Galileia, Kerisson, né, proclamando tu Evangelion Tuteu, proclamando o Evangelho de Deus, né? Kai legon hoti peblerotai. E dizendo, né, legon, falando, dizendo, palavra hoti, e falando, dizendo, peblerotai, rokairos, né, peblerotai é perfeito, perfeito ou completo, né, kairos todo mundo conhece, que sempre ouvimos essa palavra kairos, que é um tempo, né, tempo determinado para acontecer algum evento, né. Kai Regken e basileia tu teum metanoite kai pisteute ento euangelion, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus próximo. O reino de Deus próximo, né? Metanoite, arrependam-se, e pisteute ento evangelion, e acreditem no evangelho. Então eu peguei essa parte aqui, colei, joguei para cá e vou destrinchando palavra por palavra, né? Meta, depois, né? Então tá aqui, ó, meta,
Aí aqui eu entro nos sites, né? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, senão vai ficar bem longo aqui o nosso vídeo. Só vou mostrar para vocês como que eu faço o meu estudo, né? Então aqui eu vou colocando palavra por palavra e vou destrinchando, ó, Yohanan, João, vou colocando aqui, ó. Eu separo ela palavra por palavra mesmo, não coloco ali verbo com outras partes, né? Com artigo, né? E vou separando aqui, ó. Beleza, separei todos, né? E traduzi todas elas, alegam, falar, dizer, hot, né? Porque desde peble, peblerotai, que é tornar cheio, completo, né? Algo completo. O que era completo aqui? Peblerotai, rokairos, né? O kairos, né? O tempo de Deus para acontecer um evento se completou. Legal. Já nós vamos entender que tempo é esse. E aqui, né, Basileia, né, que é realeza, domínio, governo, reino. Basileia nós entendemos como reino. Teu, que é a tradução para o grego, né, que é Deus. Kai é ele, então, que palavra por palavra. Aqui chegamos, então, à minha tradução. A minha tradução ficou assim. Depois de João ser preso, foi Jesus em direção à Galileia. Então vamos aqui na Ara, que é uma versão muito boa. Como é que ela fala aqui, ó? Depois de João ter sido, a minha é depois de João ser preso. Foi Jesus para a Galileia. A minha tradução foi Jesus em direção à Galileia. Aqui fala pregando o evangelho de Deus. A minha ficou proclamando este evangelho de Deus, dizendo, né? Este tempo está completo. Aqui fala, a Ara fala o tempo está cumprido, se completou. Então tá bem parecido, não fugiu muito, não fugiu da, da, da ideia original do texto, né? Arrependam-se e acreditem no Evangelho, né? Arrependam-se, crede no Evangelho. Então aqui eu comparei com a Ara, ficou bem legal, né? Bem parecido. Com a ACF também, bem parecido. Ó. O tempo está cumprido, reino de Deus próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Comparei também com as versões em inglês, né? Now after John was delivered up, foi arrastado, foi preso, né? Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho de Deus, tá? E dizendo, né? O tempo está cumprido. As traduções em inglês estão bem parecidas também. Mas olha aqui que interessante, queridos. Por isso que eu falo que é importante você fazer comparações com outras versões, não só versões em que você é acostumado a ler, mas versões de outras correntes teológicas, como, por exemplo, a católica. Olha o que a Ave Maria fala lá no verso 15, né? Completou-se o tempo, legal, né? O tempo se completou, tá bem parecido, e o reino de Deus está próximo. Mas olha o que eles falam aqui. Fazei penitência. Deixa eu ver se eu gravei aqui. Fazei penitência. O que é isso? Penitência. Para quem é protestante, essa palavra penitência é bem estranha para nós, é bem pouco usada, ou quase nunca ouvimos ela na nossa igreja. O que é aqui? Ó? Então, penitência ela é a pena imposta a quem se arrependeu dos seus pecados. Ó, na primeira que tem, então fala que é arrependimento, tá correto? Mas aqui fala ó, sentimento de remorso ou culpa por uma falha, ofensa ou pelos pecados cometidos. Não, arrependimento não é isso, não é sentimento de remorso, uma tristeza profunda. Sim, você se entristece pelo seu pecado, mas não é a ponto de você sentir remorso. É, quando fala ali arrependei-vos, está falando que você tem que mudar de mente, mudar de rota, mudar de rumo. Você estava indo em uma direção totalmente contrária à qual Deus havia primeiramente estabelecido para você, que era viver na presença dele, né, ter comunhão com ele. Você estava vivendo uma vida dissoluta, afastada de Deus. Então você cai em si, repensa a sua vida, repensa sobre Deus, sobre tudo, o rumo que a sua vida estava tomando. Então você volta atrás. É o que Lucas 15, lá na parábola do filho pródigo, fala. Né? Ele caiu em si, se arrependeu, voltou para o Pai. Então arrependimento é isso. Então essa ideia de penitência, de você sofrer uma pena pelas coisas erradas que você fez é uma tradução bem complicada. Então, mas é só a questão de tradução aqui. Não estou aqui
falando mal de católico, falando mal de ninguém. Estou só fazendo referências aqui à Bíblia Sagrada, né? Questão de tradução. Como é que nós devemos comparar para ver se tá casando, se tá indo bem a nossa tradução ali. Beleza, então vamos correr aqui, né? Aqui, no caso, depois eu fiz uma tradução só dos verbos, só para mim ficar mais. Isso aqui é uma questão pessoal minha, se você quiser fazer ou não faz muita diferença. Então aqui, delimitação. A delimitação é o que? Aqui fala, né, o início da perícope e o fim da perícope. Que palavrão é esse, né? Perícope. O que é perícope? A perícope, ela é o início e o fim de uma mensagem, de uma história, de uma narrativa. Ela tem o começo e o fim. Então, o texto bíblico que você pegar para estudar, ele tem que ter um começo e um fim. Ele não pode ter outras histórias que não fazem parte do cerne da mensagem ali inseridos. Como, por exemplo, se vocês pegar aqui no verso 14, ó, na esquerdinha aqui, ele fala, depois de João ter sido preso. O versículo anterior está falando que Jesus, né? Jesus havia sido tentado por Satanás no deserto. É outra história, outra coisa, não tem nada a ver com a ideia de Jesus Cristo estar evangelizando na Galileia, né? O texto anterior estava falando sobre a tentação de Jesus. Depois da tentação, então Jesus já aparece na Galileia, outra história. E o fim também fala, né? Crede no Evangelho. Então, aqui é crede no Evangelho, ponto. É o fim dessa história, dessa sentença. Porque depois, aqui no verso 16, já fala de Jesus chamando os discípulos para seguirem ele. Não está falando mais da pregação do Evangelho, do ministério de Cristo, não está falando mais de João Batista ter sido preso. Então você sempre se atente a isso. O texto que você está estudando, ele tem que ter um início, um meio e um fim. Ele não pode ter outras histórias agregadas ali para você fazer uma boa interpretação. Então, e perícope é isso, né? Segmentação é você resumir o texto que você está fazendo o estudo, resumir em uma única frase. Né? O texto a ser estudado, ele tem que ser resumido em uma única frase. Uma frase só resume todo o seu texto. Então, no caso aqui, o meu texto, né, os versos 14 e 15 de Marcos 1, fala sobre o início do ministério de Cristo e a chegada do reino de Deus. O estilo, como vocês viram ali, é o estilo literário, ele é uma narrativa, está narrando a prisão de João Batista e o ministério de Jesus na Galileia, a sua mensagem. A estrutura, ela é sinótica que significa ver em conjunto. Sinótica porque essa narrativa se encontra também em Marcos e Lucas, né? Então é a mesma narrativa. E linear porque ela tem começo, meio e fim. Se ela fosse cíclica, ela iniciava, quando ela chegava ali no versículo 16, ela apontava novamente por início. Então ela não é cíclica, ela é linear, tem começo, meio e fim. Estrutura sinótica, análise estrutural sinótica, é você comparar o seu texto, principalmente se você estiver estudando os evangelhos, você comparar a sua passagem com os textos dos outros evangelhos. Por exemplo, eu estou em Marcos 1, 14 e 15, então eu vou lá para Mateus, onde essa mesma narrativa é contada, né? E vou para Lucas também, então eu coloco aqui e comparo elas. E em seguida que mostra, né? No evangelho de Mateus e Lucas fala sobre a infância de Jesus. Nos 3 evangelhos conta a história de João Batista, conta a história do batismo, conta a história da tentação. Agora, quando chega no nosso texto de estudo, né, o evangelho de Mateus ele é focado na evangelização, porque ele é um evangelho para um público predominantemente judeu. Então Mateus está interessado em provar para os judeus que Cristo é o Messias, o Rei de Israel, que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, de Isaías, de Salmos, de Gênesis 3. Essa mesma passagem conta de uma forma diferente a história de Cristo, apontando que o tempo já se cumpriu. O tempo e o reino de Deus já chegou, né? E o evangelho de Lucas ele está mais focado em mostrar o poder do Espírito Santo, né? As obras e o poder do Espírito Santo.
Então tem também o chamado dos discípulos, os três têm, as curas, os três têm. O Sermão do Monte já Marcos não tem. E Lucas já parte já para o chamado dos discípulos. Beleza, você fez isso aqui, a comparação entre os três evangelhos, se você estiver estudando o evangelho, é claro. E aqui já a fase final do primeiro ciclo, isso aqui é para você separar quem é quem fez o quê e que tipo de ação, né, levou as decisões desse agente. O que é o agente? Agente são os personagens. O primeiro personagem que nós vemos ali foi João. O que aconteceu com o João? Ele foi preso. João foi preso aqui, ó. Então, a ação é ele ter sido. Ele foi. Foi o que? Qual o complemento? Qual foi a ação? Aqui o complemento, né? Ele foi preso. O segundo personagem foi Jesus, ó. Jesus ele apareceu bastante, ó. 1, 2, 3, 4. O que aconteceu com Jesus? Jesus foi para onde? Foi para Galileia. O que aconteceu na Galileia? Então ele começou a pregar, né? Pregando o evangelho de Deus, né? Depois dele pregar, né? Ele disse, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então, o terceiro personagem é os seus ouvintes, né? Vós, né? Que as pessoas tinham que fazer? As pessoas tinham que mudar. Eu coloquei mudem, mas lá está arrependam-se. Mudem de mente, né? Arrependam-se e façam mais o quê? Creiam no Evangelho. Isso aqui é muito legal, muito importante. Você separar os personagens, separar as ações, né? O estado em que ela se encontra e os complementos. O que aconteceu com aquela pessoa, né? Qual foi o acontecimento que levou, né? No estado em que ela está, né? Complemento é isso, né? Então vamos aqui já para, eu vou pular um pouco para não ficar muito estendido, já estamos em 17 minutos, vou falar um pouco da teologia. Interdiscursividade e intertextualidade. O que é isso? Interdiscursividade é você localizar dentro do seu texto os discursos que fazem alusão a outros textos, a outras teologias, em outras partes da Bíblia. Por exemplo, se você pega aqui, né, quando Jesus fala, né, quando a Marcos relata que Jesus foi para a Galileia, então eu te pergunto, por que Jesus foi para a Galileia e não para Jerusalém? Jesus aqui iniciou seu ministério, trazendo novamente a adoração ao Pai, né? O Pai é o centro de toda a adoração. Mas, se nós formos olhar, a adoração nos dias de Jesus estava centrada no templo, os sacerdotes continham a palavra, então tudo estava focado em Jerusalém, os sacrifícios, o templo, os sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, todos os olhos estavam focados em Jerusalém. Por que Jesus foi para a Galileia? Aí que você tem que sempre ler a Bíblia procurando respostas, porque se você for lá em Isaías 9, olha o que Isaías 9 fala. Cadê Isaías? Isaías capítulo 9. Só para a gente ter uma ideia de quão importante é a interdiscursividade e a intertextualidade, né? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu a luz. Então aqui fala que a Galiléia, ela sempre foi uma região desprezada, que sempre viveu em trevas, porque os olhos religiosos e políticos estavam sempre focados em Jerusalém. Jerusalém era o centro de tudo. Então as outras regiões, principalmente a Galiléia, era uma região desprezada, né? Os pobres ali não eram muito bem vistos, né? Tanto que é, é, ela era abandonada. Então se cumpriu uma profecia de Isaías 9, quando diz que Jesus foi para a Galiléia e iniciou seu ministério, trazendo luz e esperança para essas pessoas. Então aqui fala, né? Interdiscursividade e intertextualidade é você encontrar ali o discurso e textos que fazem referência a outros textos da Bíblia, né? No caso, o Evangelho na Galiléia está lá em Isaías 9, o tempo e o kairos de Deus está em Daniel 2,44, em Isaías 9 também, que se cumpriu. E arrependei-vos, né? O arrependimento está lá em Ezequiel 18, capítulo 11, capítulo 18, capítulo 36, fala todo sobre o arrependimento.
de Israel. E por último aqui, sociologia, psicologia e missão. Sociologia, né, mostra que Jesus Cristo foi para a Galileia, iniciou seu ministério lá, para aquele povo, né, trazendo o evangelho como mensagem de esperança para aquele grupo social, para o povo para os moradores, os habitantes da região da Galileia, que era um povo, né, menosprezado, um povo que estava em trevas. A questão social, psicológica, é, refere-se ao arrependimento e à fé no evangelho. Então, as pessoas tinham que crer e mudar de mente, mudar de rota, mudar de vida. Não somente isso, tinha que crer. E crer não é somente acreditar, mas é ter uma fé ativa, né? Sempre se movimentando em direção a Deus, amando o seu próximo, sempre vivendo esse tipo de vida. E a missional é o quê? A missão de todo discípulo de Cristo, qual que é? Anunciar o evangelho do reino de Deus. Então esse é o modo como eu faço o meu estudo bíblico, espero que seja bem esclarecedor para você. No começo parece que é bem difícil, mas não é. À medida que você vai praticando, que você vai estudando, que você vai tendo mais contato com o método de estudo bíblico que você escolheu, vai se tornando mais fácil, vai ficando mais legal, mais prazeroso. E como eu disse, o estudo bíblico não é para encher a sua cabeça de informações, você de conhecimento. Conhecimento é legal, mas se esse conhecimento não for usado para o crescimento espiritual, tanto o seu quanto da sua comunidade de fé, então o conhecimento não serve de nada. Então, esse conhecimento sempre tem que ser usado em benefício da sua vida espiritual, da vida espiritual da sua igreja. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Que Deus abençoe e nos vemos num próximo momento.